La historia de la abuela que nunca fue abusada y su lucha contra el abuso. En una pequeña ciudad no interior do Brasil, había una avó llamada Dona Rita, una mujer de 70 años con una fuerza impresionante. Conocida por todos, ella era o alicerce da comunidad, siempre con los brazos abiertos para quien precisaba. Mas por tras del sorriso acogedor, había una historia sombría, una batalla interna que pocos conocían. Durante el outono chuvoso, en cuanto a agua escorría pelas ruas como lágrimas, Dona Rita estaba en su aconchegante cocina, preparando un café forte, sentindo el aroma se espalhar pelo ar. Ele falava de tempo em que as chamadas de socorro eram ignoradas, e segredos de uma infância marcada pela dor começaram a emergir como fantasmas do passado. Os olhos de Dona Rita se encheram de lágrimas, mas ela se manteve firme, tentando entender a conexão entre as revelações e os jovens que tanto tentava proteger. O dilema em seu coração se intensificava a cada palavra. As notícias sobre uma rede de abuso crescente na cidade não ajudavam em nada. O medo começava a tomar conta do ar. A incerteza se espalhava como uma sombra. Dona Rita sentia a missão que havia se proposto em sua vida se transformar em uma luta mais ampla. Uma batalha contra forças externas e internas que ameaçavam não apenas seus protegidos, mas sua própria sanidade. Seus pensamentos eram um turbilhão e a única certeza era a determinação de enfrentar o que quer que viesse. Então, em meio à tempestade lá fora, um grito desesperado atravessou a noite. Uma das jovens que ela tentava ajudar clamava por socorro. Ei, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Dona Rita congelou. O grito da jovem ecoando na noite a arrancou de suas memórias e angústias. Com o coração disparado e frio na barriga, ela agarrou o casaco e correu para fora da cozinha. Seus pés descalços mal tocando o chão. O som do desespero ainda reverberava em seus ouvidos, e ela sentia a urgência pulsando em suas veias. A noite estava escura e a chuva caía forte, tornando tudo mais intenso, mais real. Ela chegou à porta da sala, seus olhos procurando em meio à escuridão e ao pânico. As vozes da vizinhança tornaram-se murmúrios confusos e ameaçadores. O que estaria acontecendo? Onde estava a jovem que sempre parecia tão cheia de esperança, mesmo em meio ao sofrimento? E então, tratando de atravessar a sala, Dona Rita foi surpreendida por uma cena que a deixou paralisada. Uma figura encapuzada estava encostada na parede, segurando a jovem, que tremia e chorava. O olhar de Dona Rita se fixou na cena, tentando processar o que estava diante dela. A figura virou rapidamente a cabeça, e quando o capuz caiu, Dona Rita quase não conseguiu acreditar no que via.
Era o filho de seu amigo, aquele que havia retornado agora, após anos fora da cidade. Mas como? Por que ele estava ali? Dona Rita sentiu um nó na garganta. O filho, sempre tão doce quando criança, agora apresentava uma expressão sombria e ameaçadora. O que havia mudado nele? Solte-a! Gritou Dona Rita, sua voz firme, embora seu corpo tremesse. A jovem se agachou, tentando se proteger, e o garoto apontou uma faca, um brilho frio refletindo a luz fraca da casa. Ela sabe coisas que não deveria saber, disse ele, com um tom que parecia uma mistura de raiva e desespero. O coração de Dona Rita afundou. O medo a envolveu como uma nuvem negra, mas havia algo mais, algo profundo e pessoal. Uma batalha antiga começou a se desenrolar dentro dela, alimentada por memórias que ela havia tentado enterrar. O que a jovem sabia? Por que o filho de seu amigo parecia tão transformado? O desespero da situação se misturava a uma confusão intensa. E ela começou a perceber que havia muito mais em jogo do que apenas a vida da jovem. Dona Rita sentiu que a história de sua própria vida estava prestes a se entrelaçar com a de todos os jovens que tentava salvar. Lembranças de um passado sombrio e esquecido surgiram. Memórias de uma cidade que já havia sido lar de constantes sussurros de dor. Você não precisa fazer isso. Não pode deixar que isso te consuma, implorou Dona Rita, o olhar fixo na figura ameaçadora à sua frente. Mas ao olhar novamente para a jovem, deslizando na solidão e no medo, algo dentro dela pareceu quebrar. A verdade que ela havia temido por tanto tempo começou a aparecer. Seria a própria história dela a chave para libertar todos eles? Para mudar o curso daquela noite terrível? O silêncio se instalou. E a tensão era palpável. O que aconteceria agora? A mente de Dona Rita girava. Esquemas e decisões se cruzando. Com a alma em frangalhos e sem saber se estava pronta para o que confrontaria, ela sussurrou: "Eu não vou deixar você machucar mais ninguém." E nesse momento, tudo se ressignificou. As sombras do passado estavam de volta. E a luta estava apenas começando. Dona Rita sentiu que a história de sua própria vida estava prestes a se entrelaçar com a de todos os jovens que tentava salvar. Lembranças de um passado sombrio e esquecido surgiram. Memórias de uma cidade que já houvera testemunhado constantes sussurros de dor. Você não precisa fazer isso. Não pode deixar que isso te consuma, implorou Dona Rita, o olhar fixo na figura ameaçadora à sua frente. Mas ao olhar novamente para a jovem, agachada na solidão e no medo, algo dentro dela pareceu quebrar. A verdade que ela havia temido por tanto tempo começou a aparecer. Seria a própria história dela a chave para libertar todos eles. Para mudar o curso daquela noite terrível. Nesse instante, a tensão era tão palpável que parecia arranhar o ar. O irmão da jovem, que Dona Rita conhecia bem, entrou na sala sem aviso. Ele ergueu as mãos, trêmulo, mas com um olhar que misturava desespero e determinação. "Pare, por favor! Você não sabe o que está fazendo." A atmosfera gelou instantaneamente. Dona Rita hesitou. O filho do amigo ainda estava ali, a faca à vista. Mas agora havia uma nova dimensão da luta. O irmão da jovem olhou para Dona Rita e depois para a figura encapuzada. "Ele não entende. Você precisa ouvir. Tudo isso pode ser um desastre." As palavras caíram como uma pedra em um lago tranquilo,
criando ondas de incerteza. Que desastre! Gritou Dona Rita, angústia aquecendo dentro dela. O que você está escondendo? O irmão vacilou, como se tivesse pensado em revelar um segredo. Mas, em vez disso, olhou para a jovem, que tremia, e depois para ela. Ela sabe onde está a verdade. Neste instante, o clima mudou. O filho do amigo, que até agora parecia um monstro à espreita, desconcertou-se. Eu só não posso deixar que ela fale. Seus olhos se arregalaram de pavor e a faca começou a tremeluzir em suas mãos. A tensão aumentava. Sentia-se como um fio prestes a romper. E então, num movimento súbito, a jovem gritou: Você não tem ideia do que estou prestes a contar. Você nunca soube a verdade sobre o que aconteceu. Uma revelação que parecia vir do mais profundo do seu ser. Dona Rita congelou, seu coração disparando. O que a jovem sabia que mudaria tudo. A única coisa que poderia explodir a bolha de dor que rodeava a cidade. No entanto, antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor ecoou na sala. Uma explosão distante. A janela se estilhaçou e a figura encapuzada virou-se, distraída. Foi o momento que ninguém esperava. Enquanto todos olhavam fixamente, Dona Rita viu uma sombra atravessando a janela quebrada, desconhecida e ameaçadora. São eles, gritou o irmão da jovem. Eles sabem, eles não vão parar. Uma onda de desespero varreu o lugar. O filho do amigo lançou a faca, não em direção à jovem, mas para a porta, como se quisesse acabar com a ameaça externa. O ritmo do terror mudava novamente. O que estava acontecendo? Dona Rita, atordoada, percebeu que essa noite não era apenas sobre ela, ou os jovens que tentava proteger. Era sobre uma batalha muito maior. Uma guerra que tinha raízes profundas na cidade, onde segredos e dor pareciam se entrelaçar em um ciclo interminável. Sua mente corria, tentando juntar as peças. Por que tudo isso estava acontecendo agora? Ali, naquele instante, com a tempestade rugindo do lado de fora e a casa se tornando cada vez mais um campo de batalha. Dona Rita sentiu que havia aberto uma caixa de Pandora. Ela não sabia o que viria a seguir, mas sabia que tudo estava prestes a mudar. As sombras do passado estavam de volta e a luta estava apenas começando. E ao olhar nos olhos da jovem, uma verdade se formava em seu coração. Sua vida nunca mais seria a mesma. Ela estava prestes a descobrir que até mesmo os vínculos que pensara serem inquebráveis poderiam se desmoronar sob o peso da verdade. E naquele caos, a vida de todos estava em jogo. Dona Rita sentiu que havia aberto uma caixa de Pandora. Ela não sabia o que viria a seguir, mas sabia que tudo estava prestes a mudar. As sombras se espalhavam pela sala como se quisessem engolir a luz. O ar estava pesado e o som da tempestade lá fora se intensificava, como se a natureza estivesse ciente da tensão dentro de casa. A jovem, ainda encolhida no chão, olhou para Dona Rita com olhos desesperados. Se você soubesse a verdade, não estaria aqui, sussurrou entre lágrimas, sua voz trêmula. Nesse momento, o filho do amigo hesitou. O que você sabe? Fale logo! A urgência na voz de Dona Rita cortava o silêncio tenso. Mas antes que a jovem pudesse revelar o que parecia uma verdade devastadora, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta da frente. Algo pesado se chocou contra a madeira e a porta estremeceu, quase se partindo. Os gritos de pânico ecoaram na sala. Todos voltaram-se para ver o que estava acontecendo. O irmão da jovem olhou para Dona Rita com olhos arregalados. São eles estão aqui. Temos que sair.
Nesse instante, a figura encapuzada se virou, a faca tremendo em suas mãos, enquanto a atmosfera virava em um turbilhão de adrenalina e medo. Dona Rita percebeu que algo mais profundo estava acontecendo. O filho do amigo parecia perdido, mas antes que pudesse agir, as luzes se apagaram abruptamente. A escuridão a envolveu, e a única coisa que se ouvia era o som da respiração acelerada e corações pulsando. Então, em meio ao caos, um grito atravessou a negrura. "É tudo mentira!" A voz era alta, quase quebrada, vinda de um cantinho obscuro da sala. Todos viraram o olhar. Era o irmão da jovem, que parecia ter encontrado a coragem de se levantar. "Ela não é quem você pensa que é. Você não sabe a verdade sobre ela. Vocês não sabem de nada." Cada palavra soava como uma bomba, fazendo o ar ficar denso. Dona Rita congelou. O que ele estava dizendo? A jovem não parecia culpada. A confusão tomou conta da sala, e o filho do amigo olhou para a jovem com um misto de medo e arrependimento. "O que você quer dizer? Fale!" A tensão era palpável. O irmão, agora livre do medo que o dominava, fez um gesto amplo. "Ela não é uma vítima. Ela é a razão de tudo isso. Você acha que está aqui para ajudar, mas toda essa luta, tudo isso começou por causa dela." As palavras dele eram como facas cortando o ar, e Dona Rita sentiu que o chão debaixo dela desabava. A jovem, agora em meio a um mar de desespero, levantou a cabeça. Não é assim. Você não sabe o que está dizendo." Ela estava em lágrimas, mas as palavras do irmão ecoavam na mente de todos. Se aquilo era verdade, se havia uma conexão que eles não conheciam, o filho do amigo olhou para a jovem, sua expressão mudando de raiva para confusão. "Por que você nunca falou? O quê? O que você escondeu, porra?" Você poderia ouvir a agonia em sua voz. Cada palavra uma pergunta. E então, em um movimento repentino, as luzes começaram a piscar e a verdade estava prestes a ser revelada. Dona Rita sentiu que o peso da responsabilidade a esmagava. O que ela faria agora? A figura encapuzada já não era mais o inimigo. O irmão da jovem tinha tocado em uma ferida aberta. Neste momento de caos, um novo dilema surgia, e a noite estava longe de acabar. Hearts clenched, eyes wide, a luta pela verdade apenas começava. Com a tempestade rugindo lá fora e as almas em chamas dentro, o que viria a seguir? Seria a verdade uma luz ou uma maldição? Dona Rita sentiu que o peso da responsabilidade a esmagava. O que ela faria agora? As palavras do irmão da jovem ecoavam na sala, intensificando a tensão. A jovem, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentava o seu melhor para se defender. Não é verdade. Eu não fiz nada." Ela gesticulava, implorando, mas a força das palavras do irmão pesava como chumbo no ar. A figura encapuzada hesitou, suas mãos tremendo levemente com a faca. "O que você quer dizer com isso?" A voz do filho do amigo era um misto de raiva e confusão, e Dona Rita podia ver que a dúvida começava a contagiá-lo. "Por que você não falou antes? O que está escondendo?" Ele parecia se desmoronar sob o peso das revelações. "Por que você nunca iria acreditar?" gritou a jovem com desesperação. Seu corpo se contorcia no chão, como uma cobra encurralada. "Vocês não sabem nada do que realmente acontece aqui.
Em sua voz havia uma mistura de provas e verdades que todos estavam relutantes em enfrentar. Dona Rita, sentindo que o mundo ao seu redor começava a girar, tentou entender. E então tudo mudou em um instante. Um novo estrondo, forte como um trovão, ecoou pela sala. As luzes começaram a piscar. E então a verdade veio como um raio. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens encapuzados, entrando em massa. A atmosfera se transformou em caos. Os gritos foram instantâneos. Todos começaram a correr. Mas Dona Rita ficou congelada, sem saber se corria ou lutava. Foi nesse momento que a jovem levantou a voz acima do tumulto. Eles são os motivos de tudo isso. Eles são quem eu estou tentando impedir. As palavras dela pareciam quebrar a barreira do medo. O irmão, ainda em silêncio, olhou para Dona Rita, seus olhos cheios de entendimento. Ela é a única que sabe a verdade sobre eles. E como que em resposta a essa confissão, um dos homens encapuzados avançou. Ele arrancou o capuz de sua cabeça, revelando um rosto conhecido. Era o antigo prefeito da cidade, um homem que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. Você deveria ter ficado calada, menina, disse ele com um sorriso frio. Agora, essas crianças vão ter que aprender o custo da verdade. Dona Rita sentiu o chão se abrir debaixo dela, o reconhecimento batendo como uma onda. Prefeito, sua voz saiu em um sussurro. O que você está fazendo aqui? Ele tinha sido uma figura central na cidade, tinha o poder nas mãos e agora estava inevitavelmente ligado a toda aquela situação. Eu só tomei conta do que é meu, disse ele, com uma calma perturbadora. E você, Dona Rita, deveria saber que algumas verdades são melhor deixadas enterradas. Um arrepio percorreu a espinha dela. O que isso significava? Quantos mais estavam envolvidos nesse momento? A jovem se levantou. Seu olhar era diferente, determinado. Eu não vou deixar que você faça isso. Ela afastou-se, enfrentando o prefeito com coragem. As pessoas olhavam, surpresas, mas algo na atitude da jovem começou a inspirar outros a não recuar. Dona Rita percebeu que não era só sobre ela, mas sobre todos, sobre cada um daquela sala, sobre a necessidade de enfrentar a verdade juntos. Mas o prefeito apenas riu. Você se esqueceu de uma coisa. A cidade vai sempre proteger um dos seus. Ele levantou a mão, deslizando um objeto que parecia uma pequena bomba. Segurando-a com força, a tensão explodiu em um instante. O que ele pretendia fazer? Dona Rita não tinha tempo para pensar. Em um movimento rápido, decidiu agir. Saia! Saia agora! Gritou para todos, mas sua atenção estava focada na jovem. Confie em mim, não desista. E assim, o caos se intensificou. As luzes piscaram novamente, e no sopro da verdade, todas as relações que Dona Rita conhecia estavam prestes a serem testadas. O que o prefeito realmente planejava? E a jovem, cheia de coragem, poderia realmente ser a resposta para tudo? A bravura de um único coração poderia mudar o destino de todos eles. Enquanto a tensão pairava, Dona Rita sentiu que estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar suas vidas para sempre. Estava prestes a enfrentar não só o prefeito, mas a sombra que pairava sobre a cidade. E ali, naquele instante de desespero e luta, tudo poderia ser revelado. Dona Rita sentiu que o peso da responsabilidade a esmagava. O que ela faria agora? As palavras do irmão da jovem ecoavam na sala, intensificando a tensão. A jovem, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentava o seu melhor para se defender. Não é verdade, eu não fiz nada.
Ela gesticulava, implorando, mas a força das palavras do irmão pesava como chumbo no ar. A figura encapuzada hesitou, suas mãos tremendo levemente com a faca. O que você quer dizer com isso? A voz do filho do amigo era um misto de raiva e confusão, e Dona Rita podia ver que a dúvida começava a contagiá-lo. Por que você não falou antes? O que está escondendo? Ele parecia se desmoronar sob o peso das revelações. Por que você nunca iria acreditar? Gritou a jovem com desesperação. Seu corpo se contorcia no chão, como uma cobra encurralada. Vocês não sabem nada do que realmente acontece aqui. Em sua voz havia uma mistura de provas e verdades, que todos estavam relutantes em enfrentar. Dona Rita, sentindo que o mundo ao seu redor começava a girar, tentou entender. E então, tudo mudou em um instante. Um novo estrondo, forte como um trovão, ecoou pela sala. As luzes começaram a piscar, e então a verdade veio como um raio. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens encapuzados, entrando em massa. A atmosfera se transformou em caos. Os gritos foram instantâneos. Todos começaram a correr, mas Dona Rita ficou congelada, sem saber se corria ou lutava. Foi nesse momento que a jovem levantou a voz acima do tumulto. Eles são os motivos de tudo isso. Eles são quem eu estou tentando impedir. As palavras dela pareciam quebrar a barreira do medo. O irmão, ainda em silêncio, olhou para Dona Rita, seus olhos cheios de entendimento. Ela é a única que sabe a verdade sobre eles. E, como que em resposta a essa confissão, um dos homens encapuzados avançou. Ele arrancou o capuz de sua cabeça, revelando um rosto conhecido. Era o antigo prefeito da cidade, um homem que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. Você deveria ter ficado calada, menina, disse ele com um sorriso frio. Agora essas crianças vão ter que aprender o custo da verdade. Dona Rita sentiu o chão se abrir debaixo dela, o reconhecimento batendo como uma onda. Prefeito? Sua voz saiu em um sussurro. O que você está fazendo aqui? Ele tinha sido uma figura central na cidade. Tinha o poder nas mãos e agora estava inevitavelmente ligado a toda aquela situação. Eu só tomei conta do que é meu, disse ele, com uma calma perturbadora. E você, Dona Rita, deveria saber que algumas verdades são melhor deixadas enterradas. Um arrepio percorreu a espinha dela. O que isso significava? Quantos mais estavam envolvidos? Neste momento, a jovem se levantou. Seu olhar era diferente, determinado. Eu não vou deixar que você faça isso. Ela afastou-se, enfrentando o prefeito com coragem. As pessoas olhavam surpresas, mas algo na atitude da jovem começou a inspirar outros a não recuar. Dona Rita percebeu que não era só sobre ela, mas sobre todos, sobre cada um daquela sala, sobre a necessidade de enfrentar a verdade juntos. Mas o prefeito apenas riu. Você se esqueceu de uma coisa. A cidade vai sempre proteger um dos seus. Ele levantou a mão, deslizando um objeto que parecia uma pequena bomba, segurando-a com força. A tensão explodiu em um instante. O que ele pretendia fazer? Dona Rita não tinha tempo para pensar. Em um movimento rápido, decidiu agir. Saia! Sai agora! Gritou para todos. Mas sua atenção estava focada na jovem. Confie em mim! Não desista! E assim o caos se intensificou. As luzes piscaram novamente, e no sopro da verdade, todas as relações que Dona Rita conhecia estavam prestes a serem testadas. O que o prefeito realmente planejava?
E a jovem, cheia de coragem, poderia realmente ser a resposta para tudo. A bravura de um único coração poderia mudar o destino de todos eles. Enquanto a tensão pairava, Dona Rita sentiu que estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar suas vidas para sempre. Estava prestes a enfrentar não só o prefeito, mas a sombra que pairava sobre a cidade. E ali, naquele instante de desespero e luta, tudo poderia ser revelado. Mas numa reviravolta chocante, o irmão da jovem, aquele que parecia estar ao seu lado, de repente tirou uma pistola de dentro da jaqueta e apontou para o prefeito. "Desculpe, mas não posso deixar que você faça isso", gritou ele, a voz embargada. O choque passou como um relâmpago pela sala. Todos ficaram em silêncio, os olhos saltando da jovem para ele, sem acreditar no que viam. O verdadeiro traidor estava em casa. As mãos do prefeito estavam agora levantadas. Uma expressão de confusão tomava seu rosto. Você é um deles!" A revelação era brutal. O irmão da jovem, que havia sido visto como um aliado, agora se mostrava como parte do problema. E em um instante, a jovem olhou para ele, seu mundo desabando naqueles milésimos de segundo. O filho do amigo também estava atônito, incapaz de acreditar no que se desenrolava diante de seus olhos. Dona Rita sentiu seu coração apertar. O que isso significava para todos eles? Uma traição tão profunda poderia reconfigurar tudo o que pensavam saber. A conexão que existia entre eles se desfazia, como uma cortina que se despregava. As relações, os amigos, todos colocados à prova numa dança mortal. E no meio da confusão, a jovem começou a recuar, seu rosto pálido. "Você não pode fazer isso!" Sua voz era fraca e cheia de desespero. Dona Rita sabia que precisavam agir rápido, mas as verdades estavam se dividindo como fogo e gelo. O que aconteceria agora? As sombras do passado estavam de volta e a luta estava apenas começando. A verdade o cercava, mas o pânico estava prestes a abrir um abismo que ameaçava engolir todos. O que viria a seguir? Ninguém sabia. Dona Rita sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? As palavras do irmão da jovem, revelando-se como o traidor, ecoavam em sua mente. Um nó se formou em sua garganta. O prefeito, com um sorriso frio, observava a cena se desenrolar. "Você realmente pensou que poderia escapar, não é?" O prefeito falou. Seu tom era uma mistura de desprezo e desafio. O irmão da jovem segurava a pistola com mãos trêmulas, o olhar fixo na figura ameaçadora à sua frente. Dona Rita tentou agir, mas a tensão era palpável. "Calma, vamos conversar!" gritou, mas sua voz embargada não conseguiu quebrar a atmosfera carregada de pavor. O filho do amigo observava, a expressão de choque em seu rosto. As luzes piscavam, como se a própria casa estivesse reagindo à intensificação do conflito. "O que você realmente esconde?" O irmão da jovem finalmente ousou perguntar, a voz embargada pela incredulidade. Ele parecia à beira da exaustão. "Entre o desespero e a coragem. Você está ali do lado deles, não é?" E então, como num filme, a realidade virou de cabeça para baixo. A jovem soltou um grito e todo o ambiente se silenciou. "Parem! Nunca fui eu!" Sua declaração cortou o ar e a verdade nua e crua pareceu pairar temporariamente sobre todos ali. Dona Rita sentiu um arrepio percorrer suas costas. A jovem estava chorando, a máscara de tristeza se desmoronando. "Fui manipulada. Eu não sabia." Ela se virou para o irmão, seus olhos cheios de pânico. O filho do amigo franziu a testa.
a dúvida abrindo um caminho em suas emoções. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor reverberou, um estrondo vindo do andar de cima, como se algo tivesse caído. Os rostos de todos se viraram na direção do barulho. O que estava acontecendo? As portas começaram a tremer e o som de passos pesados se aproximava. Quando a porta de entrada se abriu com um golpe, todos congelaram. Um grupo de pessoas, todas vestidas de preto, adentraram a casa, seus rostos parcialmente cobertos por máscaras. Seus olhos brilhavam com determinação, e a atmosfera se transformou novamente em um campo de batalha. "Nós sabemos o que está acontecendo aqui!" gritou uma mulher, sua voz firme e autoritária. Em um instante, a figura encapuzada do prefeito se transformou em um alvo. Os intrusos avançaram, e antes que alguém pudesse reagir, um dos homens atirou. Dona Rita gritou. O tempo parecia desacelerar enquanto a bala cortava o ar. Mas, num movimento inesperado, a jovem impulsionou-se à frente, protegendo o irmão com seu corpo. O disparo ecoou, e todos olharam em choque, o grito dela cortando o silêncio. Mas, em vez do que todos temiam, a jovem caiu no chão, se contorcendo. "Não!" exclamou o irmão, jogando-se sobre ela. Os intrusos hesitaram, e o filho do amigo ficou ali paralisado, sem saber o que fazer. Dona Rita se lançou para a frente, a adrenalina a fazendo esquecer do medo. "Levem todos! Precisamos sair!" gritou. Mas a cena caótica ao seu redor era confusa. A jovem estava se contorcendo, e algo se revirou em seu interior. Não era só uma luta pela verdade. Era uma batalha pela vida. E, enquanto os estrondos e gritos ecoavam na casa, algo se quebrou dentro de Dona Rita. As máscaras caíram, e ela viu rostos conhecidos. Pessoas que ela achava que eram seus aliados estavam ali, com intenções obscuras, revelando um plano que estava muito além do que ela poderia imaginar. O que mais estava escondido nessa noite? O corpo da jovem, agora imóvel, trazia uma honra que não era dela, e a verdade do que acontecia ali se aprofundava. As relações estavam se desfazendo sob o peso do que não podiam ver. Dona Rita olhou profundamente para a jovem, agachada no chão, e suas últimas palavras foram um grito por resposta, que ecoaria eternamente. "Você pode acreditar em mim agora?" As sombras da noite se aproximavam, e a batalha estava longe de acabar. Dona Rita sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? As palavras do irmão da jovem, revelando-se como traidor, ecoavam em sua mente. Um nó se formou em sua garganta. O prefeito, com um sorriso frio, observava a cena se desenrolar. "Você realmente pensou que poderia escapar, não é?" O prefeito falou. Seu tom era uma mistura de desprezo e desafio. O irmão da jovem segurava a pistola com mãos trêmulas, o olhar fixo na figura ameaçadora à sua frente. Dona Rita tentou agir, mas a tensão era palpável. "Calma, vamos conversar!" gritou, mas sua voz embargada não conseguiu quebrar a atmosfera carregada de pavor. O filho do amigo observava, a expressão de choque em seu rosto. As luzes piscavam, como se a própria casa estivesse reagindo à intensificação do conflito. "O que você realmente esconde?" O irmão da jovem finalmente ousou perguntar, a voz embargada pela incredulidade. Ele parecia à beira da exaustão, entre o desespero e a coragem. "Você estava do lado deles, não é?" E então, como num filme,
A realidade virou de cabeça para baixo. A jovem soltou um grito e todo o ambiente se silenciou. Parem! Nunca fui eu! Sua declaração cortou o ar e a verdade nua e crua pareceu pairar temporariamente sobre todos ali. Dona Rita sentiu um arrepio percorrer suas costas. A jovem estava chorando, a máscara de tristeza se desmoronando. Fui manipulada! Eu não sabia! Ela se virou para o irmão, seus olhos cheios de pânico. O filho do amigo franziu a testa, a dúvida abrindo um caminho em suas emoções. Mas, antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor reverberou. Um estrondo findo do andar de cima, como se algo tivesse caído. Os rostos de todos se viraram na direção do barulho. O que estava acontecendo? As portas começaram a tremer e o som de passos pesados se aproximava. Quando a porta de entrada se abriu com um golpe, todos congelaram. Um grupo de pessoas, todas vestidas de preto, adentraram a casa. Seus rostos parcialmente cobertos por máscaras. Seus olhos brilhavam com determinação e a atmosfera se transformou novamente em um campo de batalha. Nós sabemos o que está acontecendo aqui, gritou uma mulher, sua voz firme e autoritária. Em um instante, a figura encapuzada do prefeito se transformou em um alvo. Os intrusos avançaram e antes que alguém pudesse reagir, um dos homens atirou. Dona Rita gritou. O tempo parecia desacelerar enquanto a bala cortava o ar. Mas num movimento inesperado, a jovem impulsionou-se à frente, protegendo o irmão com seu corpo. O disparo ecoou, e todos olharam em choque, o grito dela cortando o silêncio. Mas em vez do que todos temiam, a jovem caiu no chão, se contorcendo. Não! Exclamou o irmão, jogando-se sobre ela. Os intrusos hesitaram, e o filho do amigo ficou ali paralisado, sem saber o que fazer. Dona Rita se lançou para frente, a adrenalina a fazendo esquecer do medo. Levem todos! Precisamos sair! Gritou. Mas a cena caótica ao seu redor era confusa. A jovem estava se contorcendo e algo se revirou em seu interior. Não era só uma luta pela verdade. Era uma batalha pela vida. Ei! Enquanto os estrondos e gritos ecoavam na casa, algo se quebrou dentro de Dona Rita. As máscaras caíram e ela viu rostos conhecidos. Pessoas que ela achava que eram seus aliados estavam ali, com intenções obscuras, revelando um plano que estava muito além do que ela poderia imaginar. Dona Rita sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Vocês também são parte disso. A traição atingiu como um soco no estômago. Sentiu o mundo ficar turvo. E sua mente girava. A verdade estava desmoronando ao seu redor. E mais segredos estavam se revelando. Quem era realmente o amigo de Dona Rita? Por que ele estava ali? Você nunca deveria ter se metido nisso, Dona Rita, disse um dos mascarados, um homem que ela reconheceu como um dos líderes da cidade. Sua interferência vai custar caro. As palavras dele ecoaram em sua mente, e um pensamento chocante entrou. Talvez tudo isso tivesse começado por causa dela. A jovem, ainda no chão, gritou com um fervor inesperado. Não! Não deixem que eles ganhem! A determinação em sua voz fez Dona Rita hesitar. Mas as revelações estavam chegando como um turbilhão. Ali, diante de todos, ela percebeu que a jovem não era apenas uma vítima. Havia mais em jogo, algo que tornava suas vidas um emaranhado de traições. O que mais poderia vir à tona? O irmão da jovem olhou para ela nos olhos. O que você está escondendo?
Mas antes que ela pudesse responder, novos passos pesados ecoaram da porta e um novo grupo, muitos mais, se aproximava. Era um mar de figuras encapuzadas e uma sensação sombria se apoderou do ambiente, como se o destino estivesse prestes a brincar com todos. Dona Rita, segurando a mão da jovem, sentia a pressão aumentar. O que estava se desenrolando era uma verdadeira teia de mentiras, e a verdade que ela acreditava saber estava colapsando. Em meio ao caos, uma pergunta assombrava sua mente. Até onde essa traição iria, ou que era ainda mais aterrador, quem realmente estava por trás de tudo isso? As palavras do irmão da jovem, revelando-se como traidor, ecoavam em sua mente. Um nó se formou em sua garganta. O prefeito, com um sorriso frio, observava a cena se desenrolar. Você realmente achou que poderia escapar, não é? O prefeito falou. Seu tom era uma mistura de desprezo e desafio. O irmão da jovem segurava a pistola com mãos trêmulas, o olhar fixo na figura ameaçadora à sua frente. Dona Rita tentou agir, mas a tensão era palpável. Calma! Vamos conversar! Gritou, mas sua voz embargada não conseguiu quebrar a atmosfera carregada de pavor. O filho do amigo observava, a expressão de choque em seu rosto. As luzes piscavam, como se a própria casa estivesse reagindo à intensificação do conflito. O que você realmente esconde? O irmão da jovem finalmente ousou perguntar, a voz embargada pela incredulidade. Ele parecia à beira da exaustão, entre o desespero e a coragem. Você estava do lado deles, não é? E então, como num filme, a realidade virou de cabeça para baixo. A jovem soltou um grito e todo o ambiente se silenciou. Parem! Nunca fui eu! Sua declaração cortou o ar, e a verdade nua e crua parecia pairar temporariamente sobre todos ali. Dona Rita sentiu um arrepio percorrer suas costas. A jovem estava chorando, a máscara de tristeza se desmoronando. Foi manipulada! Eu não sabia! Ela se virou para o irmão, seus olhos cheios de pânico. O filho do amigo franziu a testa, a dúvida abrindo um caminho em suas emoções. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor reverberou. Um estrondo vindo do andar de cima, como se algo tivesse caído. Os rostos de todos se viraram na direção do barulho. O que estava acontecendo? As portas começaram a tremer e o som de passos pesados se aproximava. Quando a porta de entrada se abriu com um golpe, todos congelaram. Um grupo de pessoas, todas vestidas de preto, adentraram a casa, seus rostos parcialmente cobertos por máscaras. Seus olhos brilhavam com determinação, e a atmosfera se transformou novamente em um campo de batalha. Nós sabemos o que está acontecendo aqui! Gritou uma mulher, sua voz firme e autoritária. Em um instante, a figura encapuzada do prefeito se transformou em um alvo. Os intrusos avançaram, e antes que alguém pudesse reagir, um dos homens atirou. Dona Rita gritou. O tempo parecia desacelerar enquanto a bala cortava o ar. Mas, num movimento inesperado, a jovem impulsionou-se à frente, protegendo o irmão com seu corpo. O disparo ecoou e todos olharam em choque, o grito dela cortando o silêncio. Mas em vez do que todos temiam, a jovem caiu no chão, se contorcendo. Não! Exclamou o irmão, jogando-se sobre ela. Os intrusos hesitaram, e o filho do amigo ficou ali paralisado, sem saber o que fazer. Dona Rita se lançou para frente, a adrenalina a fazendo esquecer do medo. Levem
todos! Precisamos sair! Gritou, mas a cena caótica ao seu redor era confusa. A jovem estava se contorcendo e algo se revirou em seu interior. Não era só uma luta pela verdade, era uma batalha pela vida. E enquanto os estrondos e gritos ecoavam na casa, algo se quebrou dentro de Dona Rita. As máscaras caíram e ela viu rostos conhecidos. Pessoas que ela achava que eram seus aliados estavam ali, com intenções obscuras, revelando um plano que estava muito além do que ela poderia imaginar. Dona Rita sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Vocês também são parte disso? A traição a atingiu como um soco no estômago. Sentiu o mundo ficar turvo e sua mente girava. A verdade estava desmoronando ao seu redor e mais segredos estavam se revelando. Quem era realmente o amigo de Dona Rita? Por que ele estava ali? Você nunca deveria ter se metido nisso, Dona Rita, disse um dos mascarados, um homem que ela reconheceu como um dos líderes da cidade. Sua interferência vai custar caro. As palavras dele ecoaram em sua mente e um pensamento chocante entrou. Talvez tudo isso tivesse começado por causa dela. A jovem, ainda no chão, gritou com um fervor inesperado. Não deixem que eles ganhem! A determinação em sua voz fez Dona Rita hesitar, mas as revelações estavam chegando como um turbilhão. Ali diante de todos, ela percebeu que a jovem não era apenas uma vítima. Havia mais em jogo, algo que tornava suas vidas um emaranhado de traições. O que mais poderia vir à tona? O irmão da jovem olhou para ela nos olhos. E que você está escondendo? Mas antes que ela pudesse responder, novos passos pesados ecoaram da porta. E um novo grupo, muitos mais, se aproximava. Era um mar de figuras encapuzadas, e uma sensação sombria se apoderou do ambiente, como se o destino estivesse prestes a brincar com todos. Dona Rita, segurando a mão da jovem, sentia a pressão aumentar. O que estava se desenrolando era uma verdadeira teia de mentiras, e a verdade que ela acreditava saber estava colapsando. Em meio ao caos, uma pergunta assombrava sua mente. Até onde essa traição iria ou, o que era ainda mais aterrador, quem realmente estava por trás de tudo isso? As sombras da noite se aproximavam e a batalha estava longe de acabar. O que viria a seguir? Ninguém sabia. Mas a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém estava preparado para enfrentar. Dona Rita sentiu sua respiração ficar pesada, enquanto a sala se enchia de tensão. O prefeito, encarado agora com uma mistura de desprezo e raiva, manobrou habilmente as palavras. Você achou mesmo que poderia salvar essa cidade? Que poderia mudar o que já está enraizado? Sua voz soou como um eco distante do que havia se tornado. Mas então, o irmão da jovem, com lágrimas rolando pelo rosto, levantou a pistola. Não vou deixar você machucar mais ninguém, gritou. A coragem dele, refletida nos olhos de coragem e desespero, não se limitava apenas a proteger sua irmã. Era um grito de guerra contra todas as mentiras que haviam oprimido a comunidade por tanto tempo. Dona Rita, percebendo a nova dinâmica, interveio. Esperem! Precisamos entender! Mas os passos pesados dos homens encapuzados ecoaram, interrompendo-a. O verdadeiro confronto estava prestes a explodir. Mas ao invés disso, uma mulher do grupo de máscaras levantou a mão, cortando a tensão. Basta! O que fazemos aqui não é apenas por nós, mas por todos que já caíram como vítimas.
O ambiente estava carregado de emoções intensas. Dona Rita viu a expressão da jovem mudar. Um relance de esperança misturado à dor. Era hora de agir. Todos vocês! Gritou, tomando a frente. Precisamos unir nossas vozes. Os verdadeiros monstros estão aqui. E não vamos ser mais suas marionetes. Com as palavras de Dona Rita, o irmão da jovem hesitou. E a determinação prevaleceu. Ele abaixou a arma. E o filho do amigo, antes paralisado pelo medo, deu um passo ao lado de Dona Rita. Eu não quero mais mentiras. Vamos enfrentar essa verdade juntos. Foi nesse instante que as luzes começaram a piscar violentamente. Uma sombra se perfilou na entrada, detalhando a figura obscura do prefeito, seu semblante feroz. Vocês realmente acham que podem me desafiar? Ele avançou, mas a mulher do grupo encapuçado respondeu em um rugido de justiça. Essa cidade pertence aos que lutam por ela, não a quem a oprime. A energia na sala mudou, e em uma fração de segundo, os que se uniram se tornaram uma força imbatível. O plano de fuga tinha que ser agora ou nunca. É hora de reescrever nossa história, exclamou Dona Rita, andando para a frente enquanto os outros a seguiam. Em uma fração de segundo, um grito da jovem cortou a atmosfera. Vá! E naquele momento, a casa começou a tremer. Um plano nunca antes desenhado estava em execução. E o grupo se movia como um só, saindo em direção à porta, prontos para confrontar qualquer desafio. Se vamos brigar, temos que fazer isso juntos, gritou Dona Rita, sua voz firme soando no ar tenso. Alinhando-se, enfrentaram os encapuzados que hesitavam. Uma união improvável de corações e almas dispostas a transformar seu destino. E com uma onda de coragem, todos avançaram. Um entrave na porta foi a primeira barreira a ser derrubada. Então outro e mais outro. Era como um efeito dominó. A multidão de almas que uma vez estiveram perdidas, agora dançava em um ritmo de esperança, enfrentando o desconhecido com bravura. Nessa lava de emoções, Dona Rita sorriu para a jovem e seu irmão, finalmente juntos. E um sentimento de pertencimento inundou o coração de todos. Eles estavam lutando não apenas por eles, mas por cada vida que havia sido tocada pela tragédia e pelo medo. No entanto, bem no meio do estrondo e do avanço, um grito familiar ecoou na escuridão. Vocês não podem escapar! O prefeito, furioso, lançou-se na frente do grupo, como um último bastião do poder que tentava manter. Na verdade, nós já escapamos, respondeu Dona Rita, enquanto todos seguiram seu impulso. As luzes começaram a clarear lentamente. E o caminho estava mais claro que nunca. Em meio ao caos, algo dentro de Dona Rita se acalmou. Aqueles jovens eram o futuro, a nova esperança, e eles haviam finalmente começado a luta contra as sombras que os oprimiam. Enquanto a noite se transformava em dia, uma nova era se desenhava, mas as perguntas ainda pairavam no ar. O que mais os aguardaria? O que aconteceria de verdade quando a neblina se dissipasse? A história de Dona Rita e dos jovens estava apenas começando. E você, que acompanhou essa jornada, deve fazer parte desse novo começo. Suscreva-se imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Aplasta o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que o mundo veja essa luta.
Inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que poderá acontecer. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desenlace. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Não esperes nem um segundo mais para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.